Fala aí, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou comentando sobre a gula, tá? Vamos lá. Eu já cometi a gula. Eu tinha uma época da minha vida, aliás, eu já cometi a gula, né? Como se a gente não cometesse a gula, né? Não com frequência, todo mundo não, mas né, é um pecado que a gente tem que lutar diariamente, assim como o pecado da cobiça, né? Muitas pessoas cometem o pecado da cobiça, né? Eu mesmo tenho aqui no canal um áudio confessando o pecado da cobiça, né? Nem todos cometem o pecado, né, do adultério ou da prostituição, né? Você sai por aí se envolvendo com várias pessoas, mas, né, a cobiça é um meio que todo mundo comete, né? De alguma forma ou outra, né? E o da gula, né? Muitos, a maioria comete, mesmo que você não seja uma pessoa muito gorda ou obesa, tá? Mas vamos lá. Tinha uma época da minha vida, tá? Eu tinha adolescente até uns 17, né? Acho que por aí, né? 15, 17, 14. Tinha uma época assim que eu tava muito acima do peso mesmo, né? Muito gordo. Eu tenho até uma foto aqui, essa foto tá bem aqui, né? Era a vez que eu estava mais gordo, né? Não lembro o peso que eu tinha, né? Não lembro a altura na época, mas a vez que eu estava realmente mais gordo, né? E é muito ruim, né? A gente sabe que tem pessoas gordas que elas têm autoestima alta, mas nem todos são assim. Então minha autoestima é muito baixa, tá? A cara muito cheia mesmo, a cara muito, né? Parece uma bola. Olhando aqui a foto, realmente, cara, parece aqueles hambúrguer artesanal, cara, bem gorda mesmo, né? Então porque chama atenção. Você sabe que as pessoas olham pra você e tal, você mesmo sabe que não é bonito. Você olha no espelho e você vê, pô, isso não tá bonito, né? Deus não criou Adão assim, né? Mas, né, cara, o problema é que muitas pessoas não sabem lidar. Apesar que eu já tinha uma certa idade, então eu não sofria muito, né, bullying, né? Você sofre mais quando você é criança, pré-adolescente. Quando você já tem uma certa idade, né, as pessoas amadurecem e não vão ficar, olha o gordo ali, né? A não sei se for muito, né? Apesar que eu tava muito gordo, né? E teve uma época, eu até lembrei, quando eu era até criança, eu cheguei a ficar com uma barriga enorme também, mas foi por pouco tempo. Eu consegui logo, né, voltar a um peso que eu tinha antes, né? Mas o que eu fiz para passar a emagrecer? Então, sempre acreditei em Deus, tá? Como é padrão, tá? No Brasil, a maioria das pessoas crê em Deus, mesmo que não professe o evangelho, mas, né, graças a Deus, na minha família, né, uma pessoa, né, evangélico, né, fora outras pessoas à volta. Então, assim, eu ganhei uma Bíblia, eu já estava me apegando em Deus, buscando a Deus, né? Muitas pessoas, elas, por não ter o ensinamento de Deus, elas acabam, né, se voltando para o errado, né? A válvula de escape delas é fazer maldade ou então se drogar, né? A minha válvula de escape, tá? Quando estava uma situação muito aflita mesmo, realmente voltar para Deus, tá? E, cara, outra válvula de escape que eu tinha, que eu já aprendi desde pequeno, era comida. Porque eu não me divertia na creche, né, colégio, na escola. Então, assim, a hora que eu tinha de diversão, de prazer, de vida, né, era a hora da comida. Eu não jogava bola, né, eu não curtia muito esse tipo de atividade, de jogar bola e tal, né, porque o que acontece? Eu cresci no mundo, desde pequeno eu percebi que o mundo era maligno, que as pessoas da minha própria classe, da creche, né, eram malignas. Eu consegui perceber, pô, fulano é maligno, fulano, né, é uma pessoa má, né. Assim, graças a Deus, ninguém chegou a fazer uma maldade comigo, né? Assim, chegaram a pintar, foi duas meninas. Jogaram tinta no meu cabelo e eu não sei porquê, não sabia reagir, né? Passei aquela humilhação, ficar com o cabelo pintado de tinta, né? Porque eu não conseguia reagir, mas eu percebi que elas eram malignas, né? Mas fazer o quê, né? Então a maldade, né, desde pequeno muitas pessoas já são realmente más, tá? Isso a gente sabe que tem toda uma questão genética, questão espiritual. Novamente, a pessoa pode passar por uma libertação, sim, tá? Não é algo que a pessoa nasceu e pronto, né, tá tudo perdido. Assim como a pessoa que nasce,
né, muito inclinada para o bem, ela tem que vigiar e orar para não se inclinar para o mal. Inclusive teve uma época da minha vida, uma depressão que eu tive, que eu estava, né, não me inclinando para o mal no sentido, quero fazer o mal, quero, né, mas eu estava me afastando de Deus, né, não de ir para o mundão, mas eu estava começando a questionar, será que Deus existe mesmo, né, vários questionamentos e tal, beirando o ateísmo, mas eu sabia que Deus existe, eu não podia estar negando a existência de Deus, é um pecado gravíssimo, eu também ia estar enganando a mim mesmo. Então, graças a Deus eu saí daquela depressão. Eu tenho até a história aqui no canal, né, o ápice foi quando veio uns pensamentos, praticamente vozes de suicídio. Desabafei com Deus, desabafei com a minha mãe na hora, minha família, e, né, procurei me voltar para Deus, e com o decorrer do tempo, né, lutando contra a depressão, se pegando em Deus, tá fazendo o que a depressão não quer, ou seja, sair de casa, parar de ficar trancado, né, tá no meio social, numa igreja. Então, no decorrer do tempo, teve um momento que Deus, né, eu senti novamente a alegria de salvação, né? Foi ali o momento assim, onde eu tive certeza da minha salvação. Eu achei que não tinha mais jeito, achei que não tinha mais perdão. É uma longa história, né? Então eu fui livre da depressão, tá? Óbvio que no decorrer disso eu tive que saber lidar com a depressão. Eu sei identificar quando ela tenta voltar, tá? Porque normalmente ela não vai tentar voltar, pronto, e hoje eu estou com depressão. Tem todo um processo, né? Então, mas foi bom citar isso aqui sobre essa depressão, mesmo que resumidamente, tá? Mas voltando à questão da gula, né? Então, assim, né, eu não brincava, não me divertia, né? Então, o que eu tinha de escape ali, né, era comida, tá? Era realmente comida. Só que teve um momento da minha vida, na minha pré-adolescência, adolescência, 14 anos, sei lá, 13, eu comecei a me apegar em Deus, né? Lendo as palavras, lendo a Bíblia, né? Fui amadurecendo e eu entendi que a gula é um pecado, tá? Eu chegava ao ponto, gente, que eu acabava de almoçar, se minha avó trouxesse um clube social, um wafer da Piraquê, não interessa, acabei de almoçar, já ia eu botando para dentro. Não tinha um tempo de espera. Aí o que eu fiz? Eu lutei contra isso por amor a Deus, para não cometer o pecado da gula. Comecei a vencer. Comecei a esperar 3 horas, né, comer a cada de 3 em 3 horas. Obviamente foi uma luta, mas, né, hoje é tranquilo demais, hoje é muito fácil. Hoje, na verdade, eu consigo tranquilamente, né, passou 7 horas, né, não preciso esperar 3 horas, eu consigo ficar 7 horas sem comer tranquilamente. Inclusive, eu adotei, né, um costume de comer apenas 2 vezes por dia, uma não antes do meio-dia e uma não antes das 7 da noite. Obviamente, isso não é um padrão que fica todo dia, né? Tem lá as exceções e tal, mas eu consigo fazer esse padrão aí, tá? Eu vi que dá para mim. Obviamente, no começo que eu fui fazer isso, como não estava acostumado, eu acabei comendo muito exagerado no almoço e na janta. Aí não adiantava. Aí eu descobri que, não posso, né? Porque aí não adianta, né? Aí eu diminui a quantidade, continuo comendo muito, porém não aquele muito, né? E deu o resultado. E eu quero testar essa mesmo padrão, só que eu comendo menos ainda. Não pouquinho demais, mas comendo menos ainda, que se meu corpo conseguir se adaptar e não der uma fraqueza em mim, ou seja, eu vou emagrecer mais ainda, tá? Mas assim, a gula foi, né, uma luta para vencer. Teve um momento da minha vida que eu estava, né, apaixonado por uma garota, depois com outra, né? E eu consegui emagrecer bastante, né, naquela coisa de quero conquistar ela, quero conquistar a outra, né, porque a primeira, né, tentei, e aí, né, não consegui partir para outra e consegui emagrecer bastante. Foi a época que eu estava mais magro. Eu tenho foto que eu olho uma finura, apesar que eu tinha barriga, não a barriga, né, eu ficava bem fino, só que se eu tirasse a camisa dava pra ver que eu tinha uma barriga ali, mas tipo, né, eu tava muito fino, muito mesmo, né? Só que foi um tempo ali e não foi o meu padrão. O meu padrão mesmo é, sei lá, eu tenho quanto de altura, eu não sei se é 1,73, 1,77, 1,75, não sei exatamente, 1,70 alguma coisa, tá? Peso, pô, a última vez que eu pesei eu tava com 101, né? Eu já cheguei a pesar 97, 95, 100, eu não sei exatamente o peso que eu tô agora, entendeu? O máximo de peso que eu tive, eu não lembro, cara. Na época eu devia ter praticamente a mesma altura que tenho. Na época eu não sei se eu cheguei a bater
Foi 115, 120, 110? Não, acho que eu nem cheguei a 100. Ah, mas nem lembro. Sinceramente, não lembro. Desconsidere, tá? Teve uma época que eu... Não, esse de 100 e pouco foi uma que faz uns anos, mas aquela que eu tava bem, quase obeso praticamente. Obeso, né? Mas não mórbido. Aquela ali não sei quanto eu tava pesando, tá? O fato é que pela estética dá pra ver, não só a estética, né, cara? A sua autoestima baixa, a sua condicionamento físico, né? Então tem uma época, cara, que eu tinha dado uma emagrecida, não muito, mas foi o suficiente para me olhar no espelho, que deu uma final. Sabe aquela emagrecida que você dá só para afinar um pouquinho, postar um pouquinho a barriga, não é aquela coisa, né? Mas tinha dado uma diferença no meu vigor, na minha autoestima, que eu consegui ficar com mais autoestima. Consegui até, tipo assim, jogar uma bola ali na praia com as pessoas ali, sendo que eu não gostava de jogar porque eu era muito lerdo. Só que eu tava me sentindo confiante, tava me sentindo mais bonito, tava me sentindo com mais disposição, ou seja, olha o benefício que eu tive, né? Obviamente tem pessoa tá gorda, não tá nem para isso, mas felizmente, né, cada pessoa, cada uma. Então, comigo, né, eu sei que, né, cara, a questão tem essa fraqueza na estima, né? Então eu não posso estar muito, né, muito gordo, não posso, porque realmente é uma coisa de um trauma de infância também, né? Então não é simplesmente, né, pronto, né, eu vou estar gordo e vou estar com autoestima, e comigo isso não funciona, tá? Muitas pessoas também não, né, cara? A pessoa, né, tá gordo e tem baixa estima, né? Muita gente tem, né? Então, assim, no momento atual que eu estou no padrão que eu já estou há um bom tempo. Óbvio que tem as oscilações, tá? Mas não é aquela coisa, né, igual, né, épocas que era realmente o efeito sanfona, né? Eu consigo manter um certo padrão ali, engorda um pouquinho aqui, emagrece um pouquinho aqui, fica nesse padrão durante um mês, né? Mas nada ao ponto de, sabe? Então eu consigo manter um padrão, tá? Só que como que eu lido quando eu tenho que ir para um aniversário, quando eu tenho que ir para um rodízio? Olha, tem rodízio que eu já fui que eu exagerei demais. O que eu fiz? Eu fiquei sem comer acho que 24 horas. E quando você fica sem comer 24 horas, se você faz muito esforço, se você não faz muito esforço, já vai dar fraqueza. Se você fizer, dá mais fraqueza ainda, tá? E você vai botar muita comida para dentro na hora do rodízio, fora que teve uma coisa que eu comi lá que não desceu bem, ou seja, eu passei mal, não cheguei a vomitar, mas realmente foi uma sensação muito ruim, a ponto de aquela fraqueza meio, a pressão, né, sei lá, caindo, subindo, não lembro exatamente, né, mas, né, não desceu bem. Acho que teve 2 vezes, uma foi alguma coisa na pizza, que era a pizza da casa, tinha algum negócio ali que tava com gosto, uma coisa que... E o outro foi o camarão, ou foi do mesmo dia os dois, não lembro, né? Apesar que eu não tenho problema com camarão, normalmente não tem, tá? Mas os rodízios mais recentes que eu fui, eu já consegui ter um resultado bem melhor. Consegui comer menos, tá? Consegui, ou seja, comer muito, sem ir pro rodízio, tipo assim, né? Porque a ideia que a gente tem, vamos no rodízio para comer até não aguentar mais. Essa ideia, ela é bonita, né? Aceita mas eu não acho legal, entendeu? Óbvio que se eu vou no rodízio, não quero um rodízio, vou comer um prato, vou comer, sei lá, 3 fatias de pizza, né? Assim como você vai para o aniversário, para uma festa, cara, você não quer ir lá, cara, você quer abrir a boca, entendeu? A gente não abre a boca para ficar brincando, entendeu? Se é para comer, então vamos comer. Só que até eu comer muito, que eu gosto de comer muito, tem que ter um limite. Ou seja, é comer muito e não comer muito, né? Por questão de, para não cometer gula, questão de saúde, né? Entendeu? Você não tá, para que botar comida demais, né? Para quê? O seu corpo vai reagir, seu corpo não vai ficar legal no momento, ao decorrer, né? Você vai ver o resultado das calorias, se você não queimar, né? A questão do pecado da gula, que é o mais grave, né? Do que simplesmente ter um resultado no seu corpo, né? Cara, é óbvio que, tipo assim, mano, pecado da gula, Deus chiqueirado, cara, não sei. Eu sei que é pecado, eu imagino que Deus olha e, né,
não é algo que ele aprova. Agora, se ele fica irado ou triste por você cometeu a gula, aí eu não sei, entendeu? Né? Mas o fato é que é um pecado, tá? A gente sabe que a questão da gula tem também aquela coisa do egoísmo, né? Não é só uma coisa que também envolve a comida, né? Mas, né, o principal, né, o que realmente é a questão da comida mesmo, tá? Aquela pessoa que enche a cara, né, come demais, né? Só que qual é a linha da gula? É o quê? É você comer até passar mal ou é você comer mais do que o necessário? Aí é complicado, né? Porque você comer mais do que o necessário, isso aí, né, cara, o seu corpo se adapta. Você pode tentar comer um mínimo. Se você comer pouquinho demais, aí realmente seu corpo vai estar sentindo que não está legal. Mas se você tentar comer a quantidade exata, certinha, né? Esse realmente, cara, Mas tipo, quem consegue fazer isso? Quem consegue medir, né? Até porque você não come a mesma comida sempre, você não gasta a mesma energia sempre. Então, tipo assim, né? A gente sempre vai comer, né, um pouco a mais, tá, do que realmente que o nosso corpo precisa. Agora, a gente sabe discernir, né, quando isso é algo extrapolado, é algo exagerado, ou quando né, tipo, eu não tenho um medidor, né, cara? A gente não tem um medidor, né? Assim, obviamente a gente sabe quando a gente tá comendo demais. Isso a gente sabe, tá? A gente sente, ou, né, Deus pode, né, testificar com você, apesar que a gente pode sentir, não necessariamente que Deus tem que fazer a gente sentir, porque isso a gente já tem essa percepção, tá? Mas Deus, caso você, sei lá, tenha alguma dificuldade, né, obviamente Deus ele pode sim indicar para você, falar, ó, você exagerou, ó, aqui chega, né? Então, não tô, né? Mas a questão da gula, né, gente, é um dos pecados muito fáceis de cometer, tá? Não é só gordo, a gente sabe, não é só a questão do gordo, porque tem gente que é magro, tem uma genética boa e a pessoa consegue comer bastante, ser uma pessoa olhuda, né? Entendeu? Só que tem uma coisa, comer muito não necessariamente é gula, porque já tem momentos que eu gastei muita energia, a fome era tanta que eu comi tanto, cara, eu comi isso tudo e tipo, tô com fome. Não tô, né, cheio. Teve situações que eu comi pouco e puxa, sério que eu já tô cheio. Isso tem impressionante, ou seja, questão da energia, né? Seu corpo ele vai discernir, ó, essa energia, né, que eu gastei, vai ser necessário eu comer mais. Olha, eu não gastei muita energia, então vai ser necessário comer menos. Só que como a gente já tem um padrão, então a gente não costuma raciocinar, a gente costuma ir pelo impulso. Então se meu padrão é comer quantidade X, você costuma a querer comer quantidade X, só que aí você não se liga no que o seu corpo está mandando sinal. O seu corpo está mandando sinal, não é necessário essa quantidade X, né? Uma coisa que é legal fazer, né, é você nunca comer pratão, nunca. Mesmo se você estiver com muita fome. Por quê? A não ser que você vai no self-service aí, né? Realmente, pô, você ficar botando pouquinho em pouquinho no self-service, né, cara? Você já bota uma quantidade, né? Que você conheça, garanta que vai comer, entendeu? Que não vai cometer gula, que não vai estragar, né? Que não vai passar mal ali. Mas se você tá em casa, cara, você tem liberdade de botar um prato ali, levantar, botar outro, né? Cara, eu costumo fazer em casa, cara. Eu boto uma quantidade, ó, botar essa quantidade que eu sei que eu vou repetir, pode ter certeza. Vou lá e repito. Agora, se eu colocasse logo um pratão, vou botar aquele pratãozão mesmo e talvez repita, talvez sim, entendeu? Mas qual é a tendência? Se você tem a tendência de colocar o primeiro prato um pratão, o segundo para repetir você quer colocar um pratão. Aí você vai ver que não vai dar conta que foi exagero. Então é interessante esse recurso de você colocar pouco e depois você vai lá e repete. Eu acho que é muito interessante. Uma coisa que ajuda também é você, bendito é o nome de Deus, é você fazer, cara, deu um branco aqui. Você acabou de comer, você não tem certeza se está cheio ou não, espera 5 minutos, cronometra 5 minutos, tá? Você vai conseguir perceber, é óbvio. Vamos supor que você comeu um pão, cara, dificilmente um pão vai encher alguém, tá? Vamos falar de mim, dificilmente vai encher. Cara, se eu tô com fome, muita fome mesmo, 3 pão. 3 pão dá pra encher. Comi 3 pão.
Cronômetro 5 minutos, eu vou ver aí, tá de boa. Agora, se você não tá com muita fome, cara, mas também não é pouca, come 2. Aí você cronometra 5 minutos. Agora, no rodízio, aí no rodízio Por que o rodízio é o seguinte? O rodízio, eu costumo fazer o quê? Eu espero, né? Vamos supor, vai ter o rodízio amanhã, 7 da noite. Então, vamos supor, é hoje. Meia-noite é hoje. Então eu vou comer meio-dia. Minha última refeição como 7 da noite. Acabou. Vou ficar quanto? Vou ficar 24 horas sem comer. Eu tenho que esperar das 7 da noite do outro dia, tá? Pra mim poder comer. Eu acho, pra mim, dá pra fazer. Óbvio que é um sacrifício, né? Não é facinho assim, mas dá pra fazer isso, tá? Aí você vai conseguir comer bastante, tá? Mas você pode fazer também, cara, come meio-dia, almoça. Encerrou, não come mais nada. Deu 7 da noite, vai por rodízio. Obviamente você vai comer pouco no almoço, não vai comer muito, tá? Você vai por rodízio, você vai conseguir comer muito, sem exagero. Agora, você ir por rodízio e ficar cronometrando, ver se passar 5 minutos, 10 minutos. Eu não fiz isso ainda, tá? Então no rodízio, das vezes que eu fui, realmente, eu como, né? Como muito, tá? Eu costumo realmente comer uma quantidade a mais, tá? Do que é necessário, sim, mas não ao ponto de passar mal. Ou seja, eu tô pecando, cara, não tenho certeza. Na dúvida, é melhor não fazer, tá? Mas eu não vou ser hipócrita aqui e cobrar isso de você se eu não tô fazendo, tá? Mas a informação tá aí, entendeu? Então, o próximo rodízio que eu for, eu pretendo comer menos ainda do que eu comi nos outros. E eu consegui diminuir, tá? Porque você vai se adaptando e você vai ver que não é necessário você comer tanto assim, tá? Agora, você vai numa festa, cara, né? Você vê a festa antigamente de Israel, galera fazendo festa, mano, era muita comida, tá? Então, o que eu entendo? Eu acredito, pode ser que eu esteja errado. Eu acredito, cara, que você comer muito não é pecado, tá? Um momento especial de festa, você vai ter uma confraternização, você, contanto que você não chega àquele nível de passar mal, aquela coisa, né, sabe, aquela barriga mega estufada que você, sabe, você tem, mano, eu acredito, tá, que possa ser que não seja pecado, porque não teria sentido. Eu imagino o seguinte, se Deus só permite pessoa, só aceita a pessoa comer a quantidade necessária, então por que ele faria festa? Por quê? Por que ele faria bastante comida, bastante, tipo, quem que vai, pô, mano, vai comer tudo contadinho, tipo, essa quantidade, quem que vai, imagina naquela época, a galera tem informação nutricional, tem informação para, tipo, pra mim não faz sentido, entendeu? Então pra mim realmente, né, a pessoa vai para um aniversário, casamento, confraternização, né, cara, você não vai para brincar, você vai abrir a boca para comer. Agora, é necessário você ser um glutão, você encher a cara, tomar um monte de vinho, que o vinho, né, o suco da uva ele fermenta, né, até você embregar. É necessário você se entupir de comida até você passar mal, ficar com aquela barriga estufada? Não é, cara, entendeu? Então eu acredito que dá sim para você aproveitar, curtir, comer muito sem você, né, extrapolar, entendeu? Agora, se você tá em casa, cara, é um momento especial, para que você vai, né, comer a mais? Tenta comer o mínimo possível, tá? Cada um vai identificar o seu mínimo possível. Eu quero tentar comer o mínimo possível. Eu vou ver se meu corpo se adapta, vou ver como vai ser. Só que tem aquele negócio, cara, a comida não é somente para o corpo. Você tem um paladar, você quer sentir o prazer, você sentir o prazer da comida não é errado. Então assim, eu vou avaliar, pesar na balança e ver, né, cara, se pra mim tá de boa, não tá dando fraqueza, eu vou tá emagrecendo, que eu tô comendo não tá dando resultado, então tá ótimo. Agora, se eu ver que o resultado não é tanto, né, se eu ver que tô perdendo ali, né, pô, mano, né, porque tipo assim, cara, a gente tem que curtir a vida da forma correta, obviamente,
né? Mas tipo, será que é necessário sacrificar tanto assim, né? Se for para fazer um jejum, aí sim, jejum é um sacrifício. Jejum você tem que comer pouquinho, ou então você vai cortar a refeição, sei lá, entendeu? Agora, dia a dia, cara, né? A gente tem liberdade, né? Todas as coisas me são lícitas, mas que? Entendeu? Mas não me deixarei dominar por nenhuma, né? Esse versículo, inclusive, ele tem uma polêmica nesse versículo, tá? Eu quero dar uma estudada sobre esse versículo, mas tipo assim, dá para entender o que o versículo quer dizer, sim, dá para entender, tá? Eu só não sei se tem, né, cara, se foi eu não sei exatamente o que, né, porque a colocação, né, bom, deixa quieto, mas a gente, porque tipo assim, tem gente que vai, todas as coisas me são lícitas, tá, cara. Eu suspeito que tem um erro de tradução, suspeito, ou o apóstolo Paulo, ele usou uma mega força de expressão, não sei se ele usaria isso, ou poderia usar, não sei, entendeu? Mas o que acontece? Todas as coisas não são lícitas? Cara, é lícito você cometer pecado? Não é lícito, então, tipo, tá entendendo? E eu não tô aqui pra, você tá questionando a Bíblia? Não, cara, a Bíblia mesmo diz, tá, que não é lícito cometer pecado, que não é lícito fazer sei lá o que, né, práticas ilícitas, ou seja, todas as coisas me são lícitas, ou seja, por isso que eu falei que eu quero estudar esse contexto, ver as traduções, né, dar uma estudada sobre essa questão aí, né, entendeu? Porque eu sei que a Bíblia não se contradiz. Agora, Deus não se responsabiliza pelo aquilo que o homem disse. Deus se responsabiliza pelo aquilo que ele diz, ou seja, aquilo que o profeta falou da parte de Deus, mesmo que foi o profeta que falou, escreveu, foi o que Deus mandou. Ou seja, Paulo mesmo dizia, isto aqui digo eu, não sei o seu, que é mandamento que Deus mandou. Agora, tem coisa que Paulo falava segundo ele, isso aqui digo eu, cuido em mim que tem o Espírito de Deus. Ou seja, como eu tenho o Espírito de Deus, pode ser que Deus esteja me iluminando, pode ser que Deus esteja me dando entendimento. Só que ele sabia que não é todo momento que Deus fica ali na cabeça dele falando, faz isso. Ele sabia que tem um momento que ele está operando ali, ele está fazendo aquilo segundo o que ele acha, tá? Então, assim, tem coisa que está na conta de Paulo, tem coisa que está na conta de Deus, e Deus não deve nada a ninguém, então tá perfeito. O que Deus disse está falado e acabou. Agora, aquilo que Paulo falou por ele mesmo, e muitas coisas ele falou por ele mesmo, não estou dizendo, isso aqui não vai falar, colocar a palavra que eu não disse. Muitas coisas que Paulo falou, mandamento que Jesus mandou, ou seja, tem que obedecer até agora. Agora, teve coisas que ele falou que foi segundo, tá? Conselhos dele, inclusive, muito bons, né? Porque foi ele que falou, isso aqui não poder falou que é algo ruim, tá? Que é algo maligno, tá? Contando que ele fale, não ultrapasse a palavra, não esteja contra a palavra, tá? Então, assim, porque tem uma galera aí que quer, né? Que fica tentando achar defeito na Bíblia, tá? Aí acha como se, tipo assim, mano, isso aqui fulano falou, isso aqui se fez, e tipo, cara, a Bíblia, ela não é um livro que você vai ler, tipo, você tem que fazer exatamente tudo que todo mundo fez. Não. É um livro que conta uma história que tem leis. Tem que ensinar. Isso aqui é mandamento? Tá. Isso aqui é opinião de quem? Tá. Isso aqui é história? Tá. Isso aqui é simbólico? Tá. Isso aqui é literal? Tá. Isso aqui é literal e simbólico ao mesmo tempo? Tá. Ou seja, é um livro complexo. Tá. E por ser complexo, não que você não vai ter entendimento. Você vai ter entendimento. Se você orar a Deus, agir com honestidade, buscar, Deus vai te direcionar, você vai estar estudando a palavra, tá? É impossível que você não venha adquirir o entendimento ao decorrer do tempo, você perseverando na busca. Agora, se você não persevera na busca, você quer comer na mão de um, quer comer na mão do herege tal, aí, mano, não é só na igreja não, tá? No YouTube tem muito herege, tem muitos heresias na internet, pior do que heresias que estão na igreja, que todo mundo sabe. Pré-tribulacionismo tem muito na internet, mas na igreja mais ainda. Uma baita de uma heresia. Agora, no YouTube você tem heresias piores que o pré-tribulacionismo. Heresias que negam, sabe? Negam o evangelho, negam doutrinas básicas, né? Heresias que negam contra a ceia, tá?
Gente implicando com a ceia, não, porque a ceia não, porque... Mano, a galera parece que é cega, cara. A ceia, fazer em memorial de mim, é um memorial. Inclusive os apóstolos faziam ceia. Aí tem gente, não, porque a ceia não é esse pãozinho, esse suquinho de uva, né? Cara, todo mundo sabe que a ceia bíblica, tá? Que eles faziam, era um banquete cheio de comida, tinha o pão, tinha o suco, o vinho mesmo, tá? Cada um esperava a vez, porque a pessoa tava atacando tudo. Ali tinha que ter uma ordem de decência, porque era uma igreja e tal. Quer comer à vontade? Coma na sua casa. É o que é falado. Porque como é uma igreja, né, tem muita gente, não vai dar para todo mundo se alimentar, ficar com a barriga cheia. Então você quer ficar com a barriga cheia, come em casa. Aqui tem comida, mas o foco aqui é a comunhão e não a comida, tá? A ceia que fazem hoje, para economizar custo, né, para ser mais rápido, tá? Foi padronizado, inclusive, falar seriamente, gostaria que voltasse ao padrão primordial, tá? Mas o padrão que estou fazendo agora não está errado. Tem ali o pão, tem o suco de uva, não é a gente sabe que não é vinho, né? Porque não está fermentado, né? Mas, né? Sendo um suco de uva, né? Assim, se for aquele de caixinha, eu acho que, né? Pô, né? Comendo de caixinha, né? Tenta, pô, é brincadeira, né? Cara, o suco todo modificado ali. Pega o suco, né, cara? Procura esses aí 100% tinto, natural, entendeu? De preferência sem o suco da maçã, né? Entendeu? O pão também procura fazer o pão mais pão bíblico mesmo, sei lá, pão asmo, sei lá qual, sei lá, um pão, né, sem fermento, né? Mas também já vi gente falando que, mano, se você, mano, não vou entrar nessa questão, eu aconselho isso, mas se você, né, entendeu? Só que assim, mano, tem ali o memorial, tem ali a comunhão com os irmãos, troca do cálice e tal, e tipo, é bem rápido e pronto. É o modelo primordial? O modelo primordial, tá? Você comparar, tá? Você vai ver que não é sim, mas é mais além, tá? Tem mais coisas, ou seja, né, não é somente, né, a gente sabe que não é um copinho pequeno, é um pedacinho de pão. Só que qual o problema de alguém implicar contra isso? Ou seja, a pessoa, ela cria uma heresia para criticar isso, que não está errado, tá? Que não está ferindo em nada o memorial. Ela cria uma doutrina para criticar a ceia. Ou seja, heresia, cara, que você não vê nem na igreja. Ou seja, é uma heresia que tipo, é por implicância, né? Porque eles tem tudo para eles que remete ao que acontece nos templos, tudo para eles é heresia. Então eles tiveram que arranjar um jeito de inventar isso como heresia, porque isso na internet fica mais difícil fazer, né? Então eles têm que criticar, né? Então é complicado, entendeu? Aqueles que criticam a Trindade, galera, não entende a Trindade, gente, onipresença de Deus explica a Trindade. Deus é onipresente. Acabou, já está explicado. Não, mas porque o Pai, não porque o Filho, não porque o Espírito Santo é força ativa, não porque cara, mano, você quer explicar o que, cara? O Pai, ele tem um espírito, tá? Você é um ser humano, você tem um espírito, o seu espírito é você mesmo. Qual é o espírito de Deus senão o próprio Deus? Questão de lógica. Quer prova? Diz no Antigo Testamento, Deus, não sei se é no Antigo ou Novo, mas diz, Deus não se deixa escarnecer. Tá lá Jesus, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo tem perdão, ou seja, aquele que escarnecer, a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Então onde entra Jesus então? Jesus é a verdade, ele é o que vive para todos sempre, Rei do Rei, seus senhores, pronto. Existe duas verdades? Não. Existe dois Reis dos Reis? Não. Existe dois seus senhores? Não. Então quem que Jesus é senão o próprio Deus? Mas Jesus chamou o Pai de Pai. Sim, porque quando Deus, que é onipresente, decidiu vir na terra, ou seja, como ele é presente, ele continuou lá em cima, mas parte da presença dele, parte dele veio aqui em forma carnal, diminuiu da sua glória, veio em forma humana, e ele tinha que orar para a parte dele lá em cima, que estava com todo o seu poder. É simples, mas agora ele mesmo em glorificado e continua chamando o Pai de Pai. E qual o problema disso? Deixou de ser pai? Não deixou.
Qual é o problema? É onipresente. Ele é onipresente. Qual é o problema dele conversar com ele mesmo? Tem algum problema? Se nós que não somos onipresentes, nós conversamos com o mesmo, por que Deus não pode? Tá entendendo, cara? Então, tipo assim, tem coisa que a galera não entende, mano. Entendeu? A galera quer... tipo, não. Jesus... Não. O negócio é o Pai. O negócio é o Pai. É o Pai, né? Jesus é um profeta. Jesus é só o enviado, é só um filho. A galera não entende. Aí tem gente, não, Espírito Santo não, Espírito Santo é força ativa, é só força ativa. Então assim, tem galera que realmente, cara, a maioria que é contra a Trindade não é nem por falta de entendimento, tá? Acredito eu que a maioria é por teimosia mesmo, tá? Por teimosia, porque, cara, não é possível, cara, a galera que lê a Bíblia mesmo, que estuda, é só questão de raciocínio, cara. Jesus, eu sou a verdade. Opa, Jesus é verdade. Então, se Jesus é verdade, então o Pai é o quê? O Pai é verdade. Opa, então quer dizer que o Pai e o Filho são a verdade? Mas o Pai não é maior que o Filho? Mas o Pai não é o único Deus? Então como que o Filho também é a verdade? Mas é porque o Filho, porque ele aprendeu do Pai. E os anjos também não aprendeu do Pai? Os anjos também não pregam a verdade, os anjos de Deus? Então os anjos, só que os anjos não têm título, né, de eu sou a verdade. Não, por que um anjo não chega e fala, olha, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida? Por que será, né? Se o Filho fosse somente o Filho, ele não ia declarar que é a verdade, que é o caminho, que é a vida, né? Na verdade não ia, não precisava, entendeu? Não precisava, eu só sou o Filho, eu sou o Filho que foi enviado, pronto. Eu não sou a verdade, eu não sou a vida, eu não sou o caminho. Meu Pai é a verdade, meu Pai é a vida, meu Pai é o caminho. Em Apocalipse estarei dizendo, né? Entendeu? Meu Pai vive para todo sempre, meu Pai é o Rei dos Reis, meu Pai é o Senhor dos Senhores. Não, mas Jesus fala, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, eu vivo para todo sempre. Ou seja, ele está anulando, quer dizer que o Pai não? Não. Óbvio que o Pai sim, porque eles são um. Acabou essa doutrina contra a Trindade. Agora tem YouTubezinho metidinho que virou moda. Para você entrar na panelinha dos YouTube, você tem que, né? Bom, uma parte boa, não disso, né? Mas eu acho legal que muitos dessa panela, a maioria são pós-relacionistas, legal. A maioria são terraplanistas, legal, né? Só que parece que a maioria dessa panela são anti-trindade, né? A trindade no sentido não é ter Deus, né? É um Deus só que é onipresente, tá? Mas são anti a onipresença de Deus, criticam a trindade, ou seja, faz parte do kit panelinha do YouTube, tá? Mas o que? Nem tudo é perfeito, né, cara? Os caras ensinam 2 coisas certas, ensinam 5, 10 erradas, né? Fazer o que? Então, vou mandar esse áudio mesmo. Comecei falando sobre a gula e terminou, entendeu? Termina, sei lá onde vai terminar, e vou mandar um áudio meu. Quem ouviu, entendeu? Isso aí, pessoal, fique com Deus, na paz de Senhor Jesus, graças a Deus, glórias a Deus, em nome de Jesus, aleluia, amém.